todos, bom dia a todos online. Hoje eu queria eu gostaria de falar sobre algo que às vezes não percebemos, mas estamos sempre passando por isso. Ainda que você não perceba, você está passando por isso. Mas eu queria chamar a atenção para as pessoas que querem se espiritualizar, que querem reconhecer isso dentro delas, porque muitas vezes isso é algo que impede a bênção da vida daquela pessoa chegar até ela, ou é um imã que atrai situações na sua vida que você não está prestando atenção. Então, talvez você esteja aqui para reconhecer isso que acontece, que está acontecendo na sua vida. Ou talvez você esteja aqui para reconhecer o que está dentro de você, que está impedindo você de alcançar aquilo que Deus queira trazer para a sua vida, para o seu propósito. Eu vou falar sobre manipulação. A manipulação é algo muito corriqueiro no mundo e as pessoas normalmente aceitam isso como algo normal, como algo que vai sempre acontecer. Os filhos manipulam os seus pais. É verdade ou não é? Os filhos manipulam seus pais. E aí, à medida que eles vão manipulando, os pais vão aceitando. Seja porque não querem confrontar, não é isso? Quem é pai e mãe sabe que é isso, sabe que aquele filho está fazendo uma coisa. E normalmente os filhos usam a tática de primeiro falar com o pai ou a mãe, que é o mais razoável. Depois que ele fala com a pessoa que sempre diz sim, ele vai até o outro e fala, mas mamãe disse que sim. Então, isso também é algo lá do berço. E como você não presta atenção, você fica no meio de uma cultura de manipulação que às vezes parece até que a manipulação é uma coisa boa. Você vai ver o vendedor treina manipular as pessoas. Ele distorce a verdade e ele é treinado. E quanto melhor ele manipula a pessoa, mais ele consegue vender as coisas. Então, de alguma forma, os resultados de um manipulador aparentemente são bons. Aquilo pode parecer uma conquista, eu estou conquistando isso aqui. Mas eu quero chamar a atenção no mundo espiritual que é exatamente isso. E eu quero chamar a atenção porque isso é um tipo espiritual que você pode estar submerso e tão confortável que é, e tão acomodado no seu coração que você já não luta mais contra isso, você já acha normal você manipular as pessoas. Então eu quero chamar a atenção, porque no direito a gente chama de dolo, que é a vontade dirigida a obter um fim lícito. O dolo tem a culpa e tem o dolo. A culpa é quando a pessoa não quis fazer. E o dolo é uma vontade dirigida. Você tinha dolo, você tinha realmente a intenção de fazer aquilo. E no mundo espiritual, as coisas são absolutamente explícitas. Ninguém manipula outra pessoa por acaso. Ela tem algo dentro do coração e muitas vezes uma concupiscência, um desejo sobre aquilo. E exatamente essa concupiscência no coração dessa pessoa que leva ela a ser escrava da outra pessoa, não só da pessoa que ela está manipulando, como também de outra pessoa que está por trás manipulando essa pessoa. Ou seja, há um Wi-Fi de manipulação. Você manipula outra pessoa e a pessoa manipula você. Alguém já passou por isso? Eu estou falando com o ET? Não, né? Tá todo mundo sabe disso. Todo mundo tem conhecimento, pelo menos conhecimento sobre essa situação. É difícil provar e mostrar sobre a manipulação? É muito difícil, porque como é que você vai saber se aquela pessoa tinha intenção de manipular? Aí a gente vai, mas como é que eu vou saber se eu estou manipulando? Porque às vezes você vai, eu não quero errar, eu não quero pecar, eu não quero trazer isso para a minha vida.
E muitas vezes eu ministro a pessoas há 30 anos, né, são 30 anos fazendo a mesma coisa, e sempre quando eu vou ministrar uma pessoa, em qualquer lugar do mundo, a pessoa fala assim para mim: "Pastora, eu estava andando e de repente encontrei aquele rapaz, e de repente, não sei o que aconteceu, algo aconteceu dentro de mim, eu fui direto conversar com ele". E sabe, uma algo dentro de mim me dizia que eu tinha que sair com ele, que eu tinha que me entregar a ele. E eu falei: "É, mas assim, assim, uma coisa assim do outro mundo, de repente você acorda e aí aquilo acontece com você". É! Uau! Será que essa pessoa dentro dela, no fundo, não queria ser manipulada pela situação? Porque no fundo ela queria ser amada, no fundo ela queria ser desejada. Isso acontece muito com nossos filhos, a gente quer receber amor, a gente quer muito receber amor. Então os meus filhos muitas vezes me manipulam, eu deixo eles manipular porque eu quero receber amor. Aí fica lá conversando comigo, já sei que tem alguma coisa. Aí já começa: "Mãe, lavei a louça". Aí eu já acho esquisito. Depois: "Mãe, arrumei todas as coisas aqui, está tudo preparado para você". Aí eu: "Meu Deus, deve estar com febre", quando a gente acha que é um filho fazendo as coisas vira febre. Mas a verdade é que os pais são patinhos na mão dos filhos. É verdade ou não é isso, gente? A gente é manipulada e nem entende, mas desde criança, o bebê bé, começa a chorar, você vai lá e dá mamar. E depois o que que ele vai fazer sempre? O condicionamento dele é: para eu conseguir isso da minha mãe, eu tenho que fazer isso, isso, isso. E algumas crianças, por exemplo, pequenas, por exemplo, para eu conseguir da minha mãe, eu só fazer um escândalo no supermercado, ela vai me dar. O comportamento dessa criança foi determinada pelo pai que não soube dizer não. Isso não é um controle? Aquela criança não está controlando um pai e a mãe? Ou é isso? Então a gente precisa entender que às vezes não tem a intenção, mas ela já está tão habituada a controlar as outras pessoas. Eu já tenho tanto controle, eu quero tanto controlar essa pessoa. O que que acontece? Quando eu quero controlar, eu quero dominar essa pessoa. Se você quer dominar uma pessoa, você quer controlar, você quer ter o poder sobre a pessoa, então você normalmente vai manipular essa pessoa. Quem já viveu isso? Nós vamos falar sobre o que a palavra de Deus fala sobre a manipulação. Nós vamos em Levítico 19, 11. A palavra de Deus diz: "Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo". Então está claro aqui na palavra de Deus que você manipular uma pessoa é algo ruim para você, é algo ruim para outra pessoa. Quando você começa a fazer algo que visa ao encontro de alguma coisa, que visa usar aquela pessoa, o que que você está fazendo? Você está traindo aquele lugar espiritual ruim, você vai provavelmente conquistar aquilo que você queria manipular daquela pessoa, mas o que está por trás, preste atenção, o que está por trás, o que que acontece? O que está por trás, ali por trás, é o perigo. Amém? Entendemos isso? Bom, então eu preciso trazer um exemplo. Eu preciso nortear um exemplo de manipulação. Você não conhece manipulação, eu não estou acostumado, pastor, a lidar com manipulação. Você vai lidar com um vendedor. O vendedor quer te vender uma coisa. O que que ele vai trazer para você? Todos os atributos daquela situação. E ele vai esconder de você todas as coisas que você não precisa saber, que vai fazer você tomar uma decisão sobre aquilo. Então ele está te manipulando, ele leva você e conduz você naquela direção. Se você tiver um espaço para pensar, refletir, se aconselhar, pedir a Deus sinais, quando você voltar para essa pessoa, você tem tempo para você não ser manipulado. É isso, não é? Mas normalmente o que que você faz? Você está diante de uma situação, você tem que tomar uma decisão, você vai lá e toma uma decisão rápida, pela emoção. E aí o que que acontece? A gente é manipulado. Depois a gente, eu fui manipulado. O que você fala sobre isso? Antigamente, no seu tempo, tinha um carnê baú, baú da felicidade.
Não é do tempo de vocês, é do meu. É do meu. Baú da felicidade. Sabe quantas. A minha coitada minha avó. Minha avó era quantos carnês batiam lá, ela comprava o carnê do baú da felicidade. E aí não adiantava eu falar: "Vô, isso aqui não é possível, você não está entendendo". Ela queria o carnê para concorrer, não é isso? Ela queria para aquela coisa de você ganhar muito, e ela fazia e pagava o carnê, o baú da felicidade. E o que que fazia? O prêmio. Tinha um prêmio envolvido. Aí se tem um prêmio envolvido, você quer tentar a sorte. Ela nunca conheceu ninguém que ganhou, mas provavelmente as pessoas ganharam, mas a a probabilidade de uma pessoa ganhar um prêmio desse é 1 em 1 bilhão, então simplesmente não é negócio você investir nisso. Voltamos à manipulação e entendemos que a manipulação é uma mentira, é isso? A manipulação é uma mentira? A manipulação está envolvida a um controle? Ou seja, você está inventando uma coisa para controlar aquela pessoa. A manipulação tem o controle? Controle? Você quer poder sobre a vida da outra pessoa? Quer. Então por que que isso é muito ruim? Porque quando a gente quer um poder sobre a vida de uma pessoa, a responsabilidade espiritual de você estar entrando naquela pessoa e ter poder sobre a decisão dela, você está entrando num lugar espiritual. Aquele poder que emana, que você quer controlar aquela pessoa, vem de Deus? Vem da onde? Às vezes pode ser do mal, às vezes pode ser de você mesmo, ok? Há pessoas que querem ter poder sobre as pessoas só porque elas querem controlar essas pessoas. Isso é uma realidade. Só que você precisa avaliar por que que você quer controlar uma pessoa. Por que que você quer dominar uma pessoa? O resultado de você querer controlar a vida de uma pessoa é que você pode literalmente atrasar ou impedir o propósito dessa pessoa. Mas a necessidade que você tem de controlar é tão grande que você não está muito preocupado com o futuro dessa pessoa, ou talvez até esteja. Talvez você seja um pai que você queira controlar a vida do seu filho. E aí você fica o tempo todo querendo dar a decisão para ele. Mas aí quando ele cresce, ele não sabe tomar as decisões sozinhos e ele depende de você. Torna o seu filho uma pessoa dependente de você. É difícil? É muito difícil. Gente, não tem faculdade de pai, nem de mãe. Tinha que ter pós-graduação, tinha que ter doutorado de pai e mãe e ponto doc. Eu acho que tem que ter uma escala para aprender, porque o exercício de você como pai e mãe não querer controlar a vida dos seus filhos, mas também não deixar que seus filhos controlem a sua vida, é fundamental. Porque senão não só você passa a sua vida como um escravo daquilo, né, você entrega, é um sacerdócio, você quer aquilo, mas por outro lado nunca termina. Porque eles têm certeza que eles vão encontrar em você a resposta. Eles não vão buscar a resposta, porque tem em você a resposta. Mas a manipulação que eu quero me referir, nesse momento, nesse contexto, é uma manipulação que fala sobre uma manobra oculta, um treinamento de poder. Eu quero trazer essa manipulação específica, porque isso vai ajudar muito a todos perceberem dentro de si como funciona a manipulação. Amém? Então, eu quero chamar, pode deixar que eu não chamo ninguém para fazer teatro que fique com vergonha, tá bom? Não se preocupe, fique em paz, porque eu não vou chamar você, tá bom? Então, em paz, aí eu quero trazer você as pessoas que normalmente fazem teatro para mim, que aí não tem problema, não é isso, Hugo? Tem algum problema? Não, né? Então o Hugo vem aqui, Carol, vem aqui você também, alguém fique no posto da Carol. E aí, eu tenho. Tá bom. Ok, Bibi, me presta aqui os microfones. Gostaria de pedir a vocês, eu preciso mostrar para todo mundo como funciona uma manipulação. Você tem que pensar bastante. Então, por tá? isso eu já vim andando pensando... Não vai para a velha criatura, não é bom. Mas ok, a manipulação. E nesse caso da manipulação, eu preciso achar uma concupiscência.
Para que você seja manipulado por ela, você tem que querer alguma coisa dela, porque senão você não é manipulado, né. Então vamos lá? Câmera, luz, ação. Oi, Carol, bom dia, tudo bem? Oi, Hugo. Nossa, eu estava querendo mesmo falar com você. Eu também. Nossa, sério, eu tenho uma admiração por você, sabe. Ah, obrigado, Cara, eu Carol. acho você, assim, tipo, muito inteligente. Obrigado. E aí, a maneira como você trabalha, sabe, eu acho que quando você fala, você Congela. cria Então, Qual é a tática da Carol aqui, para manipular o Hugo? inflando meu orgulho. É inflar o orgulho dele. Então, cuidado com as pessoas que do nada começam a elogiar você. Porque o que está acontecendo nesse momento, quando ele está recebendo. Você já viu o peito dele, ficou até estufado? O peito dele ficou estufado, ele começou a se achar, porque afinal de contas, 3 elogios no mesmo dia, e aí aquilo começou a controlar ele. O que acontece quando a pessoa recebe aquilo no coração dela? Está carente. A gente está carente, receber elogio é bom, né? Está carente. Aí o que acontece com os olhos dela, dessa pessoa espirituais? Você fica completamente. Você fica cego. Presta atenção, ela elogiou. Vocês viram o peito dele? Foi automático. Olha só, gente, não tem nada. Ele não treinou para fazer isso. Não foi ensaiado. Ele ouviu aquele elogio, aquilo foi pegando, a coisa foi ficando, e de repente ele olhou assim. É mesmo. Então, ok. Não passou no teste, nem no teatro. Vamos lá. Cara, luz, ação. Ação, vamos lá. Carol, Não, e aí, chefinho? Deixa eu falar, chefinho. Peraí, chefinho, deixa eu falar. Sério, aquela mas reunião. É que eu preciso de uma coisa. Claro, o que você Então, precisa? eu tô com. Não fala o que você precisa. Eu tô querendo fazer um contrato. Tá. Eu sei que você é muito boa em contrato. Eu queria Sim. sua ajuda para fazer esse contrato comigo. Claro, faço. contrato de Que horas você trabalho. pode, chefinho? Pode ser daqui a uns 10 minutos? Não, com certeza, posso fazer, não tem problema nenhum. Tá, então, o que eu preciso. Mas eu queria falar sobre você. Deixa eu falar, chefe, assim, aproveitando que estamos nós dois aqui, naquela reunião, sabe, eu achei que você se portou, assim, cara, você é meu exemplo. Você é meu exemplo. Entende? Eu sei que você estava querendo chamar minha atenção sobre algo, mas, assim, antes de falar sobre isso, assim, eu tô aprendendo ainda, sabe. Então, assim, Eu às acho vezes você é uma pra pessoa mim, muito assim, dedicada. desculpa, é que eu fico emocionada, assim, cara. E às Carol, vezes pra assim você mim vai me fazer chorar. Eu já até esqueci o que eu ia pedir para você de novo. Não, a gente vai fazer o contrato, mas, assim, eu sei que você queria falar sobre a maneira como eu me portei naquele dia, mas, assim, independente disso, sabe, eu tô tentando melhorar. Ok, congela. Uma outra maneira de ser muito fácil, se o filho faz isso, menina, filha PhD fazer isso. Uma outra maneira de controlar você pelas suas emoções é através da vitimização. Você presta atenção que as pessoas que querem manipular você, provavelmente, se você tem uma área na sua vida, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito manipulável, porque eu sou muito sentimental. Então as pessoas me manipulam pelos meus sentimentos. Então, pessoas que se vitimizam têm normalmente a capacidade de manipular outras pessoas de uma maneira muito rápida, porque ela atinge o coração da pessoa. Gente, nós estamos falando de cura interior. Nós estamos falando que o nosso propósito é ensinar vocês a trabalhar no seu coração. E uma das coisas que acontece em muitas feridas é nesse lugar de manipulação. A pessoa quer controlar a outra através da manipulação. Então, nesse lugar, o que ela está mostrando para a gente? O que ela está mostrando? Que ela está querendo controlar o Hugo através do quê? Do elogio. Olha só o que aconteceu. Do elogio, qual foi a outra coisa que ela fez? A ação é um lugar muito rápido. Porque se a pessoa... Porque tem gente que... Morre. Né? Morre. Mas a vitimização, a tendência é que nessa vitimização, o que acontece? A pessoa fica com pena. Aí não fala o que tem que falar, não vai até o final, não é isso? Aí ela não faz. E aí qual o resultado? Qual o resultado? Ela conseguiu manipular. Há pessoas que conseguem manipular, inclusive em relação à resposta do outro. Ela não quer levar uma bronca, então ela dá uma volta. Quem já viu isso? A pessoa vai falar uma coisa errada, ela dá a volta ao mundo, mas não fala daquilo que ela estava errado.
Então ela tenta te jogar para... Ou, vamos lá, as cenas que é muito importante. Acusa, que eu acho que é bom treinamento. Foi bom Mas eu você acho citar naquela... também. Calma aí, mas peraí. Foi bom você citar aquela reunião, porque eu acho que se você tivesse ouvido um pouco mais, você teria se posicionado de uma maneira Mas melhor. peraí, olha só. Eu sei que, né, a gente estava conversando sobre as coisas, Eu mas ainda assim, quero falar sobre o contrato, tá? Não, tudo bem. Mas assim, você ficou enrijecido, sabe? A maneira como você abriu a porta, eu olhei e falei, cara, tá mal-humorada. Aliás, eu até te dar um toque sobre isso, você sabe que, pô, tu é meu amigo. Não, você tem razão, né? aquele Então, dia eu assim, já você tem estava que ter irritado mesmo. cuidado, assim, como gestor de equipe, né? E o tipo de pessoa que você é, o tipo de super profissional, porque eu acho que, cara, você é super. Mas, assim, independente disso, você tem que ter cuidado da maneira como você trata as pessoas, sabe? Porque eu acho que a maneira como você chegou, e aí quando você fez aquilo, eu já fiquei, entendeu? Aquela maneira que eu reagi, na verdade, foi uma reação da sua reação. Nossa. Entendi. Comigo, entendeu? Mas então, naquele dia eu estava realmente irritado. Gente, uma salva de palmas para essa equipe. Muito profissional. Não é verdade isso? Porque a pessoa dá a volta e no final você que é culpado pelaquilo que ela fez errado. Aí você pede desculpa por eu ter feito isso, porque na verdade no final, olha que volta. Profissionais, né? São excelentes atores, né? Nada parecido com a vida real. Então, nesse lugar que a gente aprende que a manipulação, ela realmente é um lugar espiritual. E nesse lugar espiritual você pode querer manipular, porque você quer ter o controle, porque você quer ter o poder, mas também você pode, nesse lugar que você está manipulando, imediatamente ter uma pessoa por trás manipulando você. Entende isso? Você consegue entender o quanto você é manipulado? Ou o quanto você quer manipular as pessoas? Se você entende, então você vai ficar em alerta. E como é que é a gente ficar em alerta? A gente vai entender quando dentro de nós queremos poder sobre as pessoas. Nós vamos saber que naquele momento que você está querendo controlar aquela pessoa, não, eu quero que meu marido faça isso. Aí o que eu faço? Eu faço todo um caminho para que ele possa fazer aquilo. Não fez. Aí eu faço outro caminho. Não fez. Aí eu vou fazendo outro caminho. O que está de errado? O que está errado em nós? É a nossa necessidade de querer controlar o outro. Amém? Entende isso? Então, a mentira, que é a ambiência onde há manipulação, ela é algo para que você possa entender que ela serve para persuadir as pessoas. E aí vamos em Colossenses 2:4, que diz a palavra de Deus. E digo isto, para que ninguém vos engane com as palavras persuasivas. Ou seja, à medida que você aprenda, à medida que você treine o seu entendimento sobre como você muitas vezes é manipulado, ou quando você está manipulando, você aprende também a não ser influenciado sobre esse espírito. Porque, querendo ou não, e você pode concluir comigo, quando você está manipulando uma pessoa, você está abrindo um portal, você está abrindo um lugar no espírito. É ou não é isso? Gente, olha, não tem como. Se você abre um lugar na mentira, você vai atrair quem? Mentirosos. Se você abre esse lugar para manipulação, você vai atrair o quem? E é impressionante pessoas manipuladoras. Todas. Eu realmente não conheci o mundo inteiro, mas ao longo de tantos anos, toda pessoa que manipula é manipulada. Mas dá até pena. Cai em coisas assim efêmeras. Por quê? Por causa do coração daquela pessoa. O coração daquela pessoa quer tanto dominar e controlar aquela outra pessoa que ela abre um portal, ela abre um lugar espiritual no coração dela que impede que ela veja. Você não consegue enxergar o que o outro está fazendo com você porque você tem a mesma doença que o outro tem. Então, por que é importante a gente tratar e enxergar essas coisas na nossa vida? Porque se você trata
dessa manipulação que você pode estar fazendo constantemente, o que você está tratando? O que você está tratando? O que você está tratando? Não estou ouvindo, gente. Nossa, quanta gente falando, eu estou impressionada. Eu estou falando há tanto tempo com vocês e eu não estou ouvindo. O que você está fazendo? Você está, se você tratar, você está se curando. Se você não tratar, você está trazendo um imã para a sua vida. Esse espírito, esse lugar, as pessoas vão estar perto de você, as pessoas vão te manipular e você não vai saber que está sendo manipulado. Mas não sabe mesmo. Você fica cego. E por que você fica cego? Aliás, por que a gente usa óculos? A gente usa óculos porque a gente precisa enxergar. Não é verdade? Então, como é que você vai enxergar uma manipulação se você está usando o mesmo poder que a outra pessoa está usando contra você? Você não consegue. Eu dei um culto uma vez sobre o espelho. Vocês lembram daquele culto do espelho? Depois todo mundo começou a entender isso. Deus sempre coloca uma pessoa muito parecida com você perto de você. Sempre. Uma pessoa assim exagerada, ou de mais ou de menos, sempre aquela pessoa. Aí quando você presta, meu Deus, que pessoa é essa aqui? Aí você, nossa, exagerada. Aí você começa a pensar sobre as ações e atitudes dela, não são as mesmas que as minhas. E por que Deus faz isso? Porque Ele quer que você preste atenção em como você pode trabalhar e mudar essas áreas da sua vida. Seja para você não fazer aquilo que aquela pessoa está fazendo, seja por qualquer outra razão. Mas a manipulação, ela é algo que, se você aceitar isso dentro de você, quando você aceita essa manipulação dentro de você, você passa a sucumbir a um lugar em que as pessoas te manipulam e você não percebe. Por isso que é tão importante você consumir ali com essa manipulação. Há também o poder de você não aceitar manipular as outras pessoas. Amém? Ai, pastora, eu não estou entendendo nada. Nunca ouvi falar esse negócio de manipulação. Acho que não é bem assim. Eu quero contestar. Na verdade, eu só tenho assim, eu sei o que é melhor para essa pessoa. Então, o melhor para essa pessoa é o melhor para mim. Então, eu preciso convencer essa pessoa para fazer aquilo que eu quero. E aí, quando você não consegue fazer aquilo que você quer, o que você faz? Só tem gente santa aqui, gente. Ninguém bate pé, pezinho, pezinho. Me dá, hein? Já viu o piti? Quem já viu o piti de quem não consegue aquilo que quer? Então, você passa a usar a manipulação como algo automático. Eu quero controlar essa pessoa é bobinha, então eu vou lá e controlo ela. Aí eu vou fazendo tudo aquilo para ela fazer aquilo que eu quero. Mas no final das contas, o que acontece com esse poder que você tem com você? O que acontece quando você tem esse poder nas suas mãos? Você alimenta o quê? Você começa a alimentar o seu orgulho. E aí vem a diferença. Porque às vezes a gente é muito teimoso. Já viu uma pessoa teimosa? Eu tenho 4 filhos, gente, cada um tão tranquilos. Então, eles às vezes cismam com uma coisa, mas eu tenho um que é muito teimoso. Posso dar nome, porque tem 4, vocês vão ter que. Mas é muito teimoso. Ele bota uma coisa na cabeça e ninguém tira. Assim, Deus, eu preciso ajudar meu filho a trabalhar nisso. A única coisa que eu consegui fazer com que ele saísse da teimosia dele era trazer argumentos. Mas eu não precisava falar 2 vezes, não. Eu falava uma coisa e deixava, e saía. Porque eu falo muito, né? E aí a minha estratégia era assim, olha, eu não posso controlar o meu filho, e nem quero. Mas eu também não posso deixar com que ele fique teimoso como ele está. Então, o que eu faço? Eu preciso criar um momento com o Senhor. O que eu faço, Deus? Fala e deixa. Fala e deixa. Não insista. Porque quando você insiste com o teimoso, o que acontece? Ele vai ficando com
iracundo, vai ficando mais forte. Então, adianta? Você vai conseguir mudar aquela pessoa? Então, você não pode fazer isso. Então, você não pode controlar as pessoas. É uma decisão no teu coração. Presta atenção. Daquilo que você faz com os outros, é aquilo que você vai ser vítima também. Então, controlar as pessoas é muito perigoso. Não é algo que você tem nem que querer. Aspiração. Não quero controlar ninguém, nem meus filhos, ninguém. Mas a tendência é a gente querer dominar as pessoas, não é isso? E em querer dominar as pessoas, a gente também é dominado. E chega um momento de mornidão. Você já viu uma pessoa morna? Pessoa morna, ela está morna. Então, por mais que Deus fale com ela, ela quer fazer aquilo de jeitinho dela, aquele método dela. E aí, ela é uma pessoa tão fácil de ser manipulada. A gente fica tão frágil para ser manipulado. Então, o que a gente tem que fazer para não manipular? Não querer o controle. Agora a pergunta é: você é uma pessoa que quer controlar tudo? Se você quer controlar tudo, eu quero dizer que além de não controlar tudo, você está trazendo para a sua vida um espírito que está e vai fazer muito mal para você. Porque quando a gente descobre, que finalmente descobre, mas isso leva anos para você descobrir, que você não consegue controlar ninguém, nada. Até aqueles. Porque tem aqueles homens, aquelas mulheres, que fingem que são controlados. Já viu aquelas pessoas? Faz tudo que a mulher quer, não é isso? Mas esses, no final das contas, lá atrás, você vai descobrir o que eles estão fazendo. Porque dentro deles, eles ficam rebeldes, mas não têm coragem de enfrentar suas mulheres, não é isso? Os Acabes da vida, eu falo muito sobre Acabe e Jezabel. Então, o que acontece? Você não pode permitir que essa necessidade de controle invada seu coração, porque você vai passar a mentir, você vai passar a falar coisas para levar a pessoa a fazer outras coisas, e isso já atrai em si pessoas e situações para a sua vida, para a sua própria destruição. Ou seja, você vai passar por situações de ser manipulado e não percebendo isso. Entendemos isso? Entenderam isso? Então, se eu for falar com você, vigia e ora para você não ser manipulado. Como é que você vai fazer? Primeira coisa, não queira controlar ninguém. Esse é o primeiro passo. Porque se você quiser controlar alguém, você imediatamente dá a chave no mundo espiritual para as pessoas te controlarem. Entenderam isso? Agora, se você não quer esse poder e a pessoa tenta te manipular, em algum momento, e prestar muita atenção, se não tiver concupiscência envolvida, você vai descobrir que aquela pessoa vai. Deus vai mostrar de alguma forma o que aquela pessoa está querendo fazer com você. Por isso que é muito importante a gente se despir. Despir, você retirar de dentro de si todo o entendimento, todo o controle, toda a necessidade de querer dominar o outro. Porque isso é uma doença. Controlar as pessoas é uma doença. E você pode realmente, finalmente, achar que você consegue controlar. Mas a verdade é que não consegue. E em função disso, você passa a atender. A tendência sua é que no mesmo espírito que você se envolve com a pessoa de controle, você também é controlada e não sabe. Amém? Provérbios 26, 24. Aquele que aborrece e dissimula com seus lábios, mas no seu interior encobre o engano. Isso é manipular? Isso é a manipulação. Então a palavra de Deus, ela é muito clara sobre a ideia de que você tem que fugir e não querer de maneira nenhuma manipular. Amém? Então o que a gente faz para isso acontecer na nossa vida? Como a gente pode ter guarda? Eu quero saber o que eu posso fazer para ficar em guarda em relação à manipulação.
Ótimo. Examinar o seu coração. A primeira coisa que eu tenho que fazer numa manipulação. Eu examino o meu coração e procuro saber se eu não quero, na verdade, controlar o outro. É isso? Ok, isso é importantíssimo, porque se você não examinar você mesmo, você provavelmente pode estar dentro de coisas dentro de você que você não fala, mas está ali dentro e que você quer ter o controle daquela pessoa. No momento que você se examine, presta atenção, e você vê que você decide, porque às vezes não é a questão, às vezes as pessoas querem ser controladas. Vocês entendem? Às vezes as pessoas não têm atitude, são pessoas sem visão, são pessoas que ficam esperando o outro dizer o que ele tem que fazer. Vamos para onde, amor? Você decide. O que a gente vai fazer? Silêncio. Aí o que você está tornando a outra pessoa? Perguntei uma, perguntei duas, perguntei três, o que eu faço? Já não pergunto mais, começo a tomar decisão. O que você faz com essa pessoa? Você está dizendo para essa pessoa que você é uma pessoa nula e que você não tem opinião. O pior é quando você não fala nada, chega no restaurante, poxa, mas eu odeio esse restaurante. Tem coisa pior do que isso? Não tem nada pior. Uma pessoa que não se posiciona e quando vai falar ainda fala mal com a escolha que a pessoa fez. Então isso significa dizer que você precisa abrir mão. Eu decidi, eu vou olhar dentro de mim. Se dentro de mim existir manipulação, se eu quero manipular essa pessoa, eu preciso abrir mão disso. E o que eu faço para abrir mão da manipulação? Como é que a gente abre mão? Tiago, vamos pulinhar aqui, eu preciso aprender. Como é que a gente pode abrir mão? Pega o microfone para você, por favor. Como é que a gente pode abrir mão de uma manipulação? Como é que você faz? Qual a experiência que você tem sobre isso? Pastora, acho que tanto no culto quanto coisas que já aconteceram de oportunidades. Opa, eu já fui essa pessoa que não tomava atitude e ainda depois ficava, exatamente me descreveu algumas situações e opa, isso está acontecendo novamente. Então, a partir de coisas que já aconteceram, eu preciso me posicionar, mas sem querer também do outro lado eu fazer ao contrário, né? Então, eu vou começar a dominar. Então, eu já vivi essa situação. Então, isso é uma coisa importante. Quando você decide não querer controlar, né, eu não quero ser dominado, automaticamente você começa a ficar orgulhoso e aí você quer controlar. Quero. Olha que coisa forte isso. Ou seja, há sempre uma disputa de poder. Eu decidi, não quero ser controlado por ninguém. Mas quando eu consigo ser forte o suficiente para não deixar ninguém me controlar, o que acontece? O peito do Hugo. Quem lembra do peito do Hugo? O que acontece quando você decide? O que acontece? Não, do Hugo e do Marcos Vinícius, porque também o Marcos Vinícius manda a gente ficar assim. Então, o que acontece? Aí eu tenho que fazer um esforço para eu não querer também controlar outra pessoa, para eu não falar, não, agora eu vou mostrar então quem que manda aqui. Aí você sai daquele lugar, não é isso? Olha que coisa forte isso. Finalmente, eu cheguei à conclusão que eu não vou deixar ninguém me controlar. Eu vou ser uma pessoa de posicionamento, eu não vou ser uma pessoa que sou controlada por pessoas, eu vou me posicionar. Aí o orgulho sobe. O orgulho subiu, né, Marquinhos? Aí o orgulho foi lá em cima, e aí você faz o quê? Você quer controlar. Não, e é interessante que você vai... Não, caí, não consegui, fui controlado. Aí na hora que você consegue, você fala, pô, beleza, ganhei, né? É na hora que você... Ganhei, estufa o peito e cai logo em seguida. Aí você fala, tipo... Não, mas é interessante esse reconhecimento do que está acontecendo. E aí o que a pastora fala aqui para a gente no culto, garanto para vocês que hoje ou amanhã ou durante a semana a gente vai ter oportunidade de usar. E aí, opa, amanhã, hoje mesmo ainda. Então, assim, é isso, é colocar em prática o que ela vai falando. Esses ensinamentos que ela vai trazendo do espelho ou da... Opa, eu estava sendo manipulado, ou então eu estava desejando muito manipular essa situação. Porque às vezes a gente pode ser os dois. Em casa eu sou manipulado e na... Então, não, já sou tão manipulado aqui que agora eu vou descontar em alguém. Alguém vai ter que e ter a oportunidade de, opa, isso está acontecendo. Né? Que era uma coisa também, eu queria muito, pastor, às vezes esconder, só que é uma coisa que é como se eu fosse no médico e não quisesse ser curado. Então, assim, não, eu reconheci que eu tenho isso e poder lutar contra. Muito obrigado, Tiago. Gente, uma salva de palmas, ele realmente nos ajudou muito. Nesse lugar, então,
eu quero contar para vocês uma experiência que eu tenho em ministrar pessoas. Eu saí para jantar com um casal, né? Fui ministrar esse casal, e eu estava explicando para esse casal como é que funcionava o mundo espiritual e como a gente ficava completamente cego quando a gente não estava em guarda. Olha, você precisa entender que não estar em guarda, a coisa de momentos tão especiais que Deus traz para a sua vida, você se perder por causa de uma ira, por causa de uma frustração, de uma coisa que você não conseguiu. Você sai daquele movimento que Deus está fazendo e você sai daquilo por nada e você é literalmente levado para um outro lugar e leva todo mundo junto, é uma coisa horrorosa. Aí eu estava explicando isso para elas e virei para ele e falei assim, para a pessoa que eu estava ministrando, junto com a sua esposa, eu falei, olha, daqui a muito pouco tempo, você vai passar uma aprovação na minha frente. E você vai passar uma aprovação na minha frente e você vai cair. Porque aquilo vai deixar você irritado e você vai ficar muito chateado. E aí você vai sair da ambiência espiritual que a gente está e você vai tentar fazer uma coisa e quando você voltar, você vai entender que você caiu. E continuamos a conversar, Ele realmente achou que eu estava brincando. 10 minutos depois, o que aconteceu? O que aconteceu? Veio o garçom, falou um negócio para ele, ficou irritado, aí começou a querer discutir, mandou não sei o que lá, eu só olhando e rindo. E ele não entendendo que eu estava rindo. Eu estava rindo porque ele tinha acabado de cair. E por que ele tinha acabado de cair? Porque é fácil você identificar uma pessoa que literalmente não consegue entender os processos internos dela. Por quê? Porque ali fica uma fraqueza que qualquer um vai lá e abate. São armadilhas espirituais. Se você sabe que você tem essa fraqueza, o que você tem que fazer? Você precisa se examinar adentro de você, mas colocar guarda sobre isso. Você precisa colocar guarda. Essa é a sua fraqueza? Coloque guarda. Amém? É a sua fraqueza? Pergunta para a pessoa, dá vontade de perguntar para o outro, isso é para você, hein? Ó, vê se não é para você. Você é bem fraquinho nessa área, hein? Ó, né? Isso acontece muito, a gente sempre acha que o outro está mais fraco que a gente, não é isso? Então, aí o que acontece no espírito é que Deus está querendo treinar você a você não ser manipulado e não manipular, mas cuide, porque às vezes a manipulação pode vir de dentro de você, e isso abriu um portal para que outras pessoas manipulem você. Amém? Entendemos isso? Então, por que é tão importante a gente tirar, lembra do balde? Tirar as coisas do nosso coração que não são boas. Por quê? Porque aquilo nos afunda. Já viu água? Já viu o barco quando está cheio de água? Lembra quando eu ministrei sobre o balde? Quando você tem um barco, está cheio de água, o que acontece com o barco? Ele afunda, a não ser que você pegue um balde e vai tirando a água, vai tirando a água. Então você tem que tirar a maldade do seu coração, porque a maldade do seu coração acaba atraindo situações na sua vida. A maldade do seu coração acaba fazendo você ser controlado por essa maldade. E às vezes não é nem a maldade, é a necessidade de poder. Eu preciso tanto ter o poder que isso não é maldade, querer poder não é maldade, eu quero ter poder sobre as coisas. Deus empodera você sobre várias coisas. Você querer ter o poder não está errado, mas querer controlar é a palavra-chave. Querer controlar outra pessoa é extremamente perigoso. Amém? Nós entendemos tudo? Vamos sair daqui, nunca mais vamos controlar ninguém. Hein? Olha aí, Deus, hein? Deus está aqui ouvindo, hein? Ó. Não, a partir de agora, eu não vou manipular ninguém. Eu vou pegar a chave disso e vou entregar para a pessoa. Olha, você está sendo uma pessoa que está facilitando eu te manipular. Hein? Sério? Ou seja, você ainda diz para a pessoa a fraqueza dela para ajudá-la a ela não ser manipulada por outras pessoas. Você consegue fazer isso? Gente,
Eu vou dar o meu melhor, Deus, hoje. Hoje eu nem vou falar nada no restaurante, eu vou ficar calada. Então, cara, eu quero viajar, e ele não quer viajar, então eu vou fazer alguma coisa. Não vou fazer. Eu tô manipulando, não vou fazer nada. Ai, meu Deus do céu, o que eu faço? E aí, de repente, a pessoa se dá e assim, o que você acha da gente viajar? Aí aquela resposta, não. Ah, não, não! A Carol fez isso, não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Porque se eu ficar fazendo essa cara de pobre de mim, e aí, aí ele vai querer se convencer e vai viajar comigo porque eu estou fazendo esse tipo de coisa. Amor, você é tão incrível. Não vou fazer isso, que é o que aconteceu lá no Hugo. Eu elogiei ele, aí o peito dele cresceu. Eu não vou fazer isso. Eu não sei o quê. Meu Deus do céu, essa aula é terrível. Eu nunca mais volto lá. Não volto lá. Eu estou ficando esquizofrênica. Esquizofrênica. É interessante porque eu escutei isso. Vocês não vão acreditar. Eu escutei uma pessoa falar assim, pastora, não dá para te acompanhar. Porque quando eu começo a perceber as coisas que eu faço, fico muito desencorajada. Eu acho que você, assim, assim, falar com Deus é uma coisa muito complicada. Porque eu descobri que Deus fala. Então eu preciso ir para outro lugar, assim, em silêncio. Que Deus não fale tanto comigo. Eu falei, é verdade. É slow motion. É importante você ir para um lugar que tenha bem silêncio, mas mesmo no silêncio, Deus ainda vai falar com você. Deus está falando com você. Isso não tem nada a ver comigo, isso tem a ver com o Espírito Santo. Eu sou apenas um vaso. E aí você vai descobrir que você vai sair daqui e Deus vai continuar falando com você. E todos esses exercícios que eu coloquei na sua frente é para você aprender que você poderia estar em um lugar diferente se você quisesse. Mas você tem que querer. Amém? Vamos fechar os olhos. Senhor Jesus, nós queremos declarar, Senhor, em nome de Jesus, toda manipulação, Senhor, todo esse conceito tão profundo, Senhor, da mentira, do controle, que possa, Senhor, restaurar o coração de cada um aqui, Senhor. Jesus, retira dessa pessoa a chave que ela entrega para outras pessoas a manipularem, Senhor. Dê ela o conhecimento, o entendimento, para que ela possa se fortalecer nessa área, Senhor. Que ela possa enxergar essa área dentro dela, Senhor. E que ela combata isso a cada dia, Senhor, através do teu poder. Nós te clamamos por isso, em nome de Jesus.